Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos juntos aqui para mais um Pão da Vinha. E finalmente saímos de 2 Samuel e nós vamos dar um salto lá para 1 Reis 14, quando a palavra fala sobre a transição do governo para o reinado de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. A palavra de Deus diz aqui, 1 Reis, capítulo 11, verso 42. A escritura diz: Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, aqui no capítulo, ainda 1 Reis, capítulo 14, verso 25 em diante. A escritura diz: No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Muito bem, você vê que durante o reinado de Salomão, aquilo que Deus começou a fazer durante o reinado de Davi, toda aquela motivação, toda aquela geração apaixonada, intensa, coesa, com um coração voltado para a presença de Deus, você vê que isso produz um resultado que é um clímax no governo de Salomão. Clímax de influência, de poder, de recurso financeiro, de bênção, de favor de Deus. Todo avivamento é gerado primeiro com alguém que comprou a crise, que chorou, que jejuou, que buscou a Deus, com dificuldade, com poucos recursos, sem muita influência, com um número parco de discípulos, poucas pessoas. E esse preço foi pago pela geração de Davi, pelos valentes. Salomão, então, vive o clímax, o ápice daquele mover de Deus que rompeu a inércia durante os dias de Davi. E agora nós temos a terceira geração, que é Roboão. Se você for fazer uma análise, um estudo mais aprofundado da morte e do tempo de vida, qual rei foi contemporâneo, por quanto tempo, você vai perceber que Davi morre quando esse netinho, o Roboão, tinha 1 aninho de idade. E você percebe que Salomão, no final do reino dele, o coração de Salomão já era contaminado com coisas naturais, com riqueza, com mulheres, com todas aquelas coisas que você vê que de maneira deprimente definem o final do reinado de Salomão. Agora, por que Roboão não ama a Deus? Por que Roboão não tem um coração intenso? Sempre nós vamos poder dizer que as pessoas fazem escolhas, é verdade. Mas sabe, não houve uma geração que influenciou a outra. Quando Davi morre e esse Roboão tem apenas 1 aninho de idade, isso significa que ninguém teve tempo de passar para ele aquelas histórias apaixonantes de transferir encargo, transferir sonhos, transferir propósito, transferir visão. Essas coisas nós compartilhamos andando com o filho, caminhando no caminho, trazendo para perto, partilhando aquilo que são os anelos mais íntimos do nosso coração. Essas coisas uma geração passa para outra. E ninguém ganhou o coração daquele garoto. Ninguém falou do Senhor para aquele garoto. Ninguém o levou a se apaixonar por Jesus. Ninguém o atraiu para a presença de Deus.
Ninguém contou as histórias dos feitos daqueles homens e mulheres de Deus que marcaram época. Ninguém falou para ele da Arca da Aliança. Ninguém tocou nesses assuntos de maneira apaixonante. E aí você vê um rei aguado, que ele não tem um coração para Deus. E a marca mais contundente disso acontece por conta da divisão de Israel. Você vai ver aqui, se você ler todo o texto que está entre essas duas porções que nós lemos, e você vê finalmente que houve uma crise. Esse rei estrangeiro, Sisaque, vem, invade Israel, entra em Jerusalém e toma tudo que era de valor da casa do Senhor. Ele levou os instrumentos de ouro, ele levou os instrumentos de ouro da casa do rei, levou tudo. E você percebe que esse rei Roboão, que não tem o coração para Deus, e que também não se importa muito com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o ouro real, ele não tem crise nenhuma. Ele manda substituir o que era de ouro por bronze. Faz o mesmo efeito, ninguém vai notar a diferença. Tem que ter ouro não, vai de bronze mesmo. Em outras palavras, não tem crise nenhuma se não tem glória de Deus mais. Não tem crise nenhuma se não tem presença de Deus, se não tem mover do Espírito Santo. Contanto que ainda tem povo, ainda tem gentalha, desculpa a palavra grosseira, ainda tem povaréu, ainda tem uma multidão que vem religiosamente só para participar, se ainda está entrando dinheiro, se está tudo acontecendo, se os rituais, se os acontecimentos, se as celebrações continuam no lugar. Contanto que esteja tudo no lugar, nós não precisamos de ouro. As coisas vão muito bem com bronze. Em outras palavras, nós não precisamos de glória de Deus mais. O povo está vindo, nós temos louvor, nós temos pastor, nós temos entrada, o povo está dizimando, a obra aparentemente ainda é numericamente vistosa, tem muita gente, sabe? O começo da desgraça é quando nós não fazemos mais diferença entre ouro e bronze. O começo da desgraça é quando nós não temos crise nenhuma, quando o ouro se vai, quando a glória se vai, quando não tem mais presença de Deus. Quando nós temos palavras bíblicas interessantes, mas não tem mais glória, não tem mais vida, não tem mais mover do Espírito, não tem mais gente apaixonada. Nós defendemos agora uma doutrina. Com todo respeito, é igual o testemunho de Jeová. É só doutrina, não tem glória de Deus, não precisa de glória de Deus, porque Jeová é um ente tão distante, ele não quer nada com a gente e a gente também não quer muita coisa com ele, não. Sabe, não tem que ter presença, não tem que ter anelo, não tem que ter coração, não tem que ter paixão. Contanto que tem os rituais, fumacinha para frente, fumacinha para trás, ajoelha, levanta, senta, o prelúdium, o interlúdium e o poslúdium e o amém tríplice. Contanto que a gente tenha o nosso inário, contanto que a gente tenha a nossa confissão de fé bem estabelecida, não precisa de glória. Nós já estamos aqui há 500 anos, há 200 anos, há 2000 anos. Sabe, esse é o problema da maior parte das denominações. Na segunda, terceira geração, a glória se vai, mas já estão há tanto tempo ali institucionalizados, com tantos prédios e hospitais e templos e seminários e construções e recursos e influência, que não faz muita diferença. Essa semana eu vi, e assim, não estou celebrando isso, né, porque eu acho que há outras maneiras de nós celebrarmos o mover de Deus, mas a estatística publicada pela Folha de São Paulo, que os católicos no Brasil hoje são por volta de 50%. E aí eu li, eu não sei se ontem ou hoje, acho que foi hoje que eu li, que um bispo comentando, não, a Igreja Católica não precisa de número, contanto que ela defenda os direitos humanos e coisa e tal. Como assim? Não é importante mais que a gente tenha, né, essa paixão, essa vida, essa glória? Se não tem ouro, vamos com bronze.
E a maior parte das denominações corre esse risco. E nós corremos esse risco. Eu corro esse risco, você corre esse risco. De não ter mais o coração ganho, o coração apaixonado, não ter mais encargo, fazer a coisa porque é a coisa certa a ser feita. Não tem ouro? Põe bronze. Dá uma polida, vai ficar brilhando do mesmo jeito, vai fazer o mesmo efeito, nós vamos ter 20 minutos, meia hora de louvor, nós vamos ter uma boa palavra, o povo vai vir, eles vão pôr dinheiro no gasofilácio, vai todo mundo embora e Roboão vai ficar contente. Isso fala do fim da glória e do início da religião, que está preocupado apenas em repetir rituais e manter o que sempre era, como sempre foi, na tendência e na intenção de que isso sempre será. Deus não precisa fluir mais, contanto que a gente tenha os escudos de bronze no lugar certo. Olha, que nós possamos tomar cuidado e entender essas duas coisas preciosas. Nós precisamos ganhar a próxima geração. Nós, as professoras, os professores, os evangelistas de criança, as células de criança, nós precisamos de tratar com essas crianças com lágrimas nos olhos, com o coração ardendo. Se as nossas células forem células só para constar, para fazer o programa da célula, ou a lição da célula, a história da célula, as coisinhas da célula, e nós não ganharmos o coração, porque o nosso coração é apaixonado e apaixonante. As crianças estão nos medindo, nos olhando, nos pesando, como eu fazia com a minha professora na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana do Brasil, ali na Praça Boa Ventura, em Goiânia. Eu olhava para aquela mulher orando e buscando a Deus e eu não entendia muito isso. Hoje eu entendo. E ela, tantas vezes em lágrimas, professora presbiteriana, da escola secular, né, escola regular que eu frequentava. Essa mulher marcou meu coração porque ela tinha paixão por Jesus. Sabe, que você possa guardar isso e ter a intenção de ganhar o coração dos seus filhos. Põe no colo essas crianças. Vai falar da glória de Deus, vai falar em lágrimas, vai falar com o coração ardendo. Arda, que você seja um despertador de vocações quando você compartilha o seu coração. E a outra coisa, se a glória está indo, se o ouro está indo, entra em crise, não aceita o bronze de maneira leviana. Sabe, que nós possamos voltar para essas questões nesse fim de ano e buscar a Deus. Senhor, livra-nos de células cheias de gente vazia da tua glória. Livra-nos de uma visão cheia de explicações e de argumentos e de regras e de sub-regras e de normas e de convenções, mas que não tem mais povo com os olhos molhados de lágrimas. Que nós possamos ter um coração para Deus e experimentar esse avivamento. E há um grande desafio, que nós possamos cruzar a fronteira de Salomão e de Roboão. Que nós possamos espalhar essa mensagem da glória, da presença de Deus e de termos o ouro na sua casa. E que Deus possa nos guardar assim. Que Deus possa guardar você assim, a sua obra, a sua igreja, a sua célula, sua família assim. Recebe o meu carinhoso abraço e continue compartilhando os nossos vídeos. Estamos juntos no nosso Pão da Vinha. Deus abençoe a todos.